Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui estou mais uma vez para estudar mais um pouquinho da palavra de Deus com vocês. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2 do livro de Daniel. Um capítulo que eu gosto muito. E vocês vão entender por que eu gosto muito desse capítulo. A história diz o seguinte: a história fala sobre o sonho de um rei que se chamava Nabucodonosor. Esse rei governava o Império da Babilônia e ele governava o mundo todo na época. Esse rei teve um sonho, só que ele acordou e ficou muito preocupado com esse sonho, porque ele não sabia interpretar o sonho. Ele sabia que esse sonho era um sonho especial, tinha um significado muito grande, um significado profundo, mas ele não sabia o que significava aquele sonho. Só que esse rei, ele não era um homem cristão. Ele era um homem que adorava deuses estranhos. E ele tinha ali no palácio dele homens, chamados sábios, feiticeiros, cartomantes. E ele então mandou chamar esses homens para que esses homens adivinhassem e interpretassem o sonho que ele teve. Porém, esses homens não conseguiram adivinhar e nem interpretar o sonho que o rei teve. E o rei prometeu para esses videntes: se vocês conseguirem interpretar o meu sonho, se vocês conseguirem adivinhar o meu sonho e interpretar o meu sonho, eu vou dar para vocês muitos presentes, honras. Mas se vocês não conseguirem interpretar o meu sonho e nem adivinhar o meu sonho, eu vou mandar matar todos vocês. E eles não conseguiram nem adivinhar e nem interpretar, muito menos interpretar o sonho do rei. E o rei então mandou que matasse todos os magos da Babilônia. E Daniel, ele não era um feiticeiro, mas só que Daniel ele era um profeta. Então a fama que corria sobre a pessoa de Daniel ali no reino é que ele era um profeta, então para o rei Nabucodonosor. Então Daniel, ele se enquadrava, ele se igualava aos feiticeiros dele. Então buscaram Daniel também para que Daniel fosse morto. E Daniel então perguntou: mas o que está acontecendo? Por quê? Então Arioque, chefe da guarda do rei, explicou o que estava acontecendo para Daniel. E o que Daniel fez? Daniel pediu para Arioque. Daniel falou assim: não, me apresenta perante o rei. Então Arioque apresentou Daniel perante o rei, e Daniel disse para o rei o seguinte: olha, rei, não mates os sábios da Babilônia, não. Me dê um tempo, só de uma noite, que eu vou voltar aqui com a interpretação. E o rei então aceitou. E Daniel foi para casa, contou o caso para os seus 3 amigos, e os 4 oraram e pediram misericórdia de Deus. E à noite então Daniel teve um sonho. Deus mostrou em sonho para Daniel o que o rei Nabucodonosor havia sonhado, e Deus revelou para Daniel também a interpretação. E Daniel então, no outro dia de manhã, a primeira coisa que ele fez foi agradecer a Deus por ter salvo a vida dele e a vida dos outros, E correu no palácio então para interpretar, contar o que o rei tinha sonhado e interpretar também. Então, chegando lá, o rei perguntou: você pode interpretar o meu sonho? Daniel disse: não, eu não. Nenhum homem pode. Mas existe um Deus no céu que esse revela mistérios. Foi a primeira vez que o rei Nabucodonosor ouviu falar do verdadeiro Deus, do verdadeiro e único Deus. Então, Daniel então contou o sonho para o rei e interpretou. E o rei então, a partir do momento que Daniel contou o sonho para o rei, e o rei viu que realmente o que o Daniel contou para o rei era o que ele havia sonhado mesmo, então, consequentemente, o rei também acreditaria na interpretação que Daniel daria para ele. E qual foi o sonho do rei? O rei sonhou com uma estátua. Só que essa estátua era uma estátua diferente. Cada pedaço do corpo dessa estátua tinha um material diferente. A cabeça da estátua era de ouro, o peito e os braços da estátua era de prata, o quadril da estátua era de bronze, as pernas da estátua era de ferro e os pés da estátua era parte de ferro e parte de barro, era uma mistura ferro e barro.
E de repente surgiu uma pedra do céu. E essa pedra veio numa velocidade imensa, caiu no pé da estátua, tocou no pé da estátua e destruiu a estátua inteirinha. Aí veio o vento e levou o pó daquela estátua. E daquela estátua não sobrou mais nada. Esse foi o sonho. Quando o rei viu que Daniel conseguiu adivinhar o sonho dele, o rei então teve a certeza absoluta que Daniel também, a interpretação que Daniel daria também seria correto. E Daniel então interpretou o sonho do rei. Então o que Daniel passou para o rei? Que cada parte daquela estátua simbolizava um reinado de homens que passaria aqui nesse mundo, nesse planeta. Então a cabeça de ouro significava o reinado do próprio rei Nabucodonosor, que havia tido sonho. E aí Daniel disse para ele que o reinado dele ia passar, ia acabar. E viria um outro reinado, simbolizado pelo peito da estátua e os braços da estátua, que seriam os medos e os persas, né? Ciro e Dario, simbolizado aí pelos dois braços, né? Então os dois braços, Ciro e Dario, então invadiria o reinado ali de Nabucodonosor, que na época, quando aconteceu isso, o rei Nabucodonosor já havia morrido, né? Então tinha um outro rei ali substituindo ele, na ocasião o neto dele estava substituindo ele, quando os medos e os persas, Ciro e Dario, invadiu ali o reinado da Babilônia, a cidade da Babilônia, e matou o rei e conseguiram tomar o poder. E aí então, depois dos medos e persas, aí viria então o reino da Grécia, né? A Grécia, cujo rei se chamava Alexandre o Grande. Então, se vocês procurarem essa história nos livros de histórias, vocês vão encontrar, tá bom? Então, isso comprova que a Bíblia realmente ela é verdadeira, porque o mesmo que está escrito na Bíblia está escrito nos livros de história. Depois, o que aconteceu? Depois surgiu, aí vem a perna da estátua, que era de ferro. Surgiu então, depois então, Roma. Roma então tomou o poder e começou a reinar sobre o mundo. Roma, simbolizado pelas pernas de ferro da estátua. Tanto é que Jesus foi morto pelos romanos. Por que Jesus foi morto pelos romanos? Porque na época da morte de Jesus, quem governava o mundo era Roma. Tá? E os pés, o que significa os pés? Parte de ferro e parte de barro. Significa o quê? Roma. Roma era um império poderosíssimo, só que de repente Roma se dividiu. O que aconteceu? Juntou 12 tribos bárbaras, ali eles se juntaram para destruir juntos Roma. Eles se juntaram e juntos destruíram Roma. E aí, então, o que antes era Roma, um império poderosíssimo, passou a ser chamado hoje, Roma não passa de uma cidade ali localizada na Itália. Mas aí veio as 12 tribos bárbaras, né? Que constituem os países da Europa hoje, né? Entre elas aí está a Espanha, a Alemanha, Suíça, Suécia, Portugal, enfim, né? 10 tribos, 12 não, gente, 10 tribos, tá bom? 10 tribos. E essas 10 tribos era simbolizada aí pelos 10 dedinhos da estátua, tá bom? Então, o que aconteceu? Cada pedaço dessa estátua simbolizava um reinado de homem. Então, dentro dessa estátua, sabe qual a parte da história do mundo que nós estamos vivendo? Nos pés da estátua. Por quê? Porque toda a estátua, cada pedacinho dela já se cumpriu. Então, nós estamos vivendo no pé da estátua e o pé da estátua também já se cumpriu. O que falta para se cumprir? A pedra. Só a pedra. A pedra que caiu do céu e destruiu a estátua. Então, se cada pedacinho dessa estátua simbolizava um reinado de homem, será que a pedra também simboliza um reinado? Será? É o que nós vamos ver no próximo estudo, tá bom? Quem será a pedra? O que significa pedra, hein?
veremos no próximo estudo. Então, olha, beijão para todos.